Que a paz de Deus esteja com todos vós, que o amor de Cristo Jesus esteja em vossos corações. Irmãos, neste momento eu vou gravar algo aqui da parte de Deus e primeiramente venho pedir para vocês que se inscreva no meu canal, você também que vai ver o meu vídeo pela primeira vez, deixa o like aí para mim, acione o sininho das notificações, aperte em todas, para que todo o conteúdo que eu colocar aqui o YouTube possa repassar para vocês, e também compartilha esse vídeo. Aleluia, Jesus. Eu vou trazer a palavra nesse instante que se encontra em São Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 19, lendo a palavra, irmãos. O versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor traz essa palavra revelada nesse instante, irmãos, e a partir do momento que o Senhor revela a palavra, que lemos aqui a palavra, lemos aqui o livro, o capítulo e o versículo, o Espírito Santo de Deus já toma o pregador que foi preparado por Deus, chamado por Deus, o pregador que realmente prega as coisas de Deus, o pregador que não tem por ele ego-idolatria, não acha que sabe alguma coisa, mas espera na revelação do Espírito de Deus. E eu aqui esperando na revelação do Espírito Santo de Deus, o Senhor me guiará, o Senhor tomará minha boca e falará com todos vós. Irmãos, já nesse momento eu trago assim, mediante o Senhor está me revelando. Irmãos, o Senhor tem chamado aqui na tua vida, na vida de pessoas aqui, o Senhor tem chamado, irmãos. O Senhor vai te fazer pescadores de homens. Ele te diz para você também: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, ele guia aquele que prega pelo chamado de Deus, que tem o chamado na vida dele, não aquele homem que se intitula escolhido de Deus de repente, ele que escolhe a si mesmo. Porque tem pessoas, irmãos, que escolhem a si mesmo, e também tem pessoas que são escolhidos por homens. Esses não prevalecerão, diz o Senhor, porque tem que trazer uma palavra, irmãos, guiado pelo Espírito de Deus e não pela sabedoria humana, porque a sabedoria humana, o Senhor diz que é loucura para Deus, aleluia. E trazendo nesse instante uma revelação que o Senhor me dá aqui, o Senhor me revela, irmã, o Senhor me revela que há 30 anos você serve a Deus, há 30 anos de fidelidade diante de Deus, porém a irmã tem um filho que morava na tua casa, mas há 6 anos atrás ele não se encontra mais na tua casa. Irmã, eu vou entregar aqui a revelação, porque quando recebemos a revelação do Espírito Santo, já sabemos que é conosco que ele está falando, e com a irmã não vai ser diferente. A irmã vai compreender que Deus está falando contigo. Irmã, 6 anos atrás ele morava com a irmã, hoje ele se encontra em um lugar, irmã, a qual a irmã vive em oração pedindo: Senhor, salva meu filho. O Senhor vem trazer para você resposta neste momento. Eu salvo o teu filho, eu tenho poder para salvar o teu filho. Eu já fisguei o teu filho. E no tempo certo eu puxo o anzol, trago o teu filho para também ser pescadores de homens. Como naquele grande dia eu chamei meus discípulos, um após o outro: vinde a mim e vós serei pescadores de homens. O teu filho também será pescador de homens. O teu filho testemunhará a grandeza de Deus, contará os feitos de Deus, contará tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dos seres humanos. O teu filho pregará para os homens, o teu filho trará muitas almas para o reino de Deus. Eis que fica em paz, minha serva, se tranquiliza, paz, minha serva. Porque o teu filho é peixe fisgado, o grande peixe eu já fisguei,
O teu filho, como um grande tubarão, ele entrou na profundeza ali do mar, do oceano, e ficou ali achando que minhas mãos não tirariam ele de lá, mas as minhas mãos já foi até lá no local onde o seu filho se encontra hoje e já fisgou esse grande peixe. No tempo certo tu contemplarás, tu verás com teus olhos a obra que eu farei na vida do teu filho. Aguarde, fique em paz, minha serva, diz o Senhor. Olha, irmãos, o Senhor trazendo essa palavra aqui, o Senhor diz para os jovens que irão ouvir esse vídeo aqui, irmãos, quem ouve mais esse vídeo, quem visualiza mais esses vídeos longos são os mais idosos, mas o Senhor pode trazer esse vídeo para que os jovens venham também ouvir, porque Deus tem uma palavra para você, jovem, eu também te trarei. Eu também vou lá onde você se encontra, vou trazer você para a minha obra, porque eis que é tempo de salvação, eis que é tempo de um renovo na vida das pessoas, eis que a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. O Senhor fala ali concernente a esta palavra dos ceifeiros, irmãos, em Mateus 9, 37 e 38, a seara é realmente grande, mas são poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, e também vou ver se eu consigo aqui relatar um pedacinho, ou se puder algo mais, do meu testemunho também, irmãos, que eu tenho um testemunho também para contar para vocês. Olha, irmãos, eu fui chamada por Deus com a idade de 18 anos, não vim diretamente servir a Deus na congregação, mas eu fui servir a Deus em uma denominação, em uma outra igreja. Com meus 18 anos, o Senhor também fisgou-me e me trouxe, puxou o anzol e me trouxe, irmãos. Eu, irmãos, com a idade de 11 anos, eu cantava aqui em Presidente Prudente em 2 conjuntos, só não vou relatar o nome deles, e certo tempo, após esses 11 anos, irmãos, porque participava ali eu e mais 50 meninas, e essas meninas, os pais foram procurados para assinar a documentação para que elas fossem até a capital, em São Paulo, gravar um disco. E aí, quando esses homens dos 2 conjuntos foram até meu pai, para meu pai assinar a documentação, irmãos, para mim ir gravar o disco, meu pai disse que não, ela não vai gravar disco. Eu conversei com meu pai e disse: pai, eu quero ser rica, eu quero cantar, eu quero ser famosa, eu quero trazer riqueza para o Senhor, para a mãe, para os meus irmãos, quero fazer vocês uma família rica. Meu pai disse: não quero riqueza, minha filha, não vou assinar porque você tem só 11 anos. E ali foi passando os tempos, eu completando 12 anos, 13 anos, 14 anos, irmãos. E nessa época também, irmãos, eu também era jogadora de futebol, do futebol feminino, irmãos. Também jogava bola, irmãos. Também queria seguir também. Aquele tempo era mais difícil mulher jogar, mas tinha também mulher que jogava, e eu também pensava numa carreira de jogadora de futebol, irmãos. E, inclusive, irmãos, até esse braço aqui eu quebrei jogando bola. Eu quebrei jogando bola esse braço aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, então, irmãos, naquela época que eu estou dizendo para os irmãos, contar um testemunho, irmãos, tem que ser guiado por Deus, que é muito difícil a gente testemunhar acontecimento da nossa vida, irmãos. E naquela época, irmãos, eu ali, irmãos, com 14 anos de idade, eu era fã, eu tinha meus ídolos, eu era fã, irmãos, dos Beatles, eu era fã de Raul Seixas, era fã do Nirvana, eu era fã de Elton John e de muitos e muitos outros cantores, roqueiros, irmãos, que eu era do rock também nesse tempo, eu era roqueira, irmãos, e eu entrava assim dentro da minha casa com aquelas roupas escuras, eu usava toda a roupa, toda a vestimenta de um roqueiro, irmãos. E ali, eu entrando ali, meu pai sempre dizia: filha, troca essa roupa, você toma banho, põe uma roupa preta, depois você toma outro banho, põe outra roupa preta, mas troca, você não gosta de outras cores de roupas? Eu dizia: não gosto, pai, eu só me sinto bem com essa roupa dessa cor aqui, eu sou roqueira, me sinto bem do jeito que eu sou. Mas não, irmãos, eu não tinha alegria, tinha uma tristeza muito grande, porque aquele que está sem Deus, ele não é feliz, ele não tem alegria, irmãos.
E ali, irmãos, foi passando o tempo, eu fui completando ali mais idade ali, irmãos. E ali, irmãos, com 14 anos de idade, retornando, eu era fã dos Beatles. E ali, irmãos, quando eu soube a notícia que o integrante dos Beatles, o John Lennon, tinha morrido, né, irmãos? Não vou entrar nesse detalhe. Tinha morrido ali em Nova York, irmãos. Um fã muito alucinado, né? Ali fez aquilo com o John Lennon, né? Eu não entro aqui muito em detalhes. Aí ficamos, o mundo ficou sabendo de tudo. Quando eu fiquei sabendo, eu e minhas amigas, nós ficamos muito bravas, dizendo assim: vamos lá saber quem foi que fez isso, qual é o fã enlouquecido que fez isso, porque não pode isso. E a gente chorava muito, irmãos, por causa desse cantor. E aí, irmãos, eu lembro a data que ele morreu. Ele morreu no dia 8 de dezembro de 1980. Eu nunca mais esqueci essa data, 8 de dezembro de 1980, irmãos. E ali, irmãos, eu não conseguia enxergar aquela coisa que eu tinha, aquela idolatria que eu tinha com os ídolos, irmãos. E ali, como eu vivia no meio artístico ali, irmãos, eu não fui com 11 anos de idade, eu não fui gravar em São Paulo porque meu pai não assinou. E eu conversando ali com os homens conjuntos, eles disseram: não podemos, seu pai não assinou, as outras crianças vão porque tá tudo certo, documentação certa, nós iremos levar para gravar, mas você não pode ir porque seu pai não deu autorização. E aí, irmãos, ali eu fiquei, mesmo assim eu fiquei cantando ali naqueles dois conjuntos até 18 anos de idade, irmãos, fiquei ali cantando, pensando assim: deixa eu formar a idade, quando eu fizer a idade eu mesmo vou gravar. Eu mesmo já posso dizer, já posso autorizar eu mesma e vou gravar. E ali, irmãos, foi passando ali o tempo ali, irmãos. Hoje eu creio que foi meu pai. Quando meu pai aqui na terra disse que não, meu pai do céu já tinha dito não, porque ele sabia que ele tinha me formado dessa forma que ele me formou, irmãos, que eu iria trabalhar para o Senhor, que eu iria, aos meus 18 anos, o Senhor Jesus Cristo iria me fisgar e puxar o anzol e me trazer, irmãos. E aí eu fui trazida aos 18 anos, irmãos, comecei a ir para aquela igreja, logo comecei a aprender as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, irmãos. E aí, irmãos, naquela época lá vinham umas primas minhas, né, da Assembleia de Deus, sempre quando porque, irmãos, eu trabalhava, já com a idade de 11 anos também eu já trabalhava, eu cantava, eu estudava, mas conseguia fazer tudo isso, tinha um tempinho para cada coisa. E ali, irmãos, eu chegando do meu trabalho, né? Várias vezes eu encontrei uma prima lá, era uma prima, era outra prima, elas eram bastante irmãs, e serviu a Deus na Assembleia de Deus, umas jovens fiéis, muito fiéis a Deus. Porém, eu achava elas muito estranhas, tinham os cabelos muito grandes, irmãos, todos despontados nas pontas, e aquelas roupas, aquelas blusas de manga comprida, saias muito compridas, uma simplicidade muito grande, eu achava estranha. Eu olhava para elas e falava: elas são estranhas, minhas primas são muito estranhas. Eu vejo algo estranho na vida dessas primas, eu não tenho tempo, eu não quero não. E aí, irmãos, o que eu via na realidade era Deus na vida daquelas servas obedientes a Deus. Mas eu não compreendia, irmãos, então eu fugia. Sempre quando eu chegava assim, eu encontrava uma que falava: oi, prima, você chegou, que bom, estou aqui te esperando, eu vim para falar com você de Deus. Eu falava: não tenho tempo para ouvir você falar de Deus, não tenho tempo para ver Bíblia, meu tempo é corrido, chegar em casa, tomar um banho, correr para o colégio. E fui ficando assim, irmãos, mas aos 18 anos, o Senhor Jesus Cristo, o grande pescador, me fisgou, me pescou, e eu comecei a ir para essa igreja. Irmãos. Um pouco antes, irmãos, assim, pelos 17 anos, eu tinha ido assim, na verdade, num funeral de um jovem da congregação cristã no Brasil, lembro o nome dele até hoje. Ele era irmão de uma amiga minha, da vaidade, de uma amiga minha do mundo, né? E ela falou que ele tinha falecido. Esse jovem, irmãos, ele tinha se casado, né, com uma jovem da congregação, mas aí ele faleceu. Ele já era doente, aí ele faleceu. E aí, irmãos, ela falou assim para mim: vamos até a minha casa, que vai ter um velório lá na minha casa, irmãos. E aí eu fui assim, e foram todos os nossos amigos, de todas as amigas que eu tinha, irmãos, só eu era roqueira e só eu cantava nos conjuntos.
Mas aí foi todo aquele monte de jovens, todos lá para a casa dela, irmãos. E ali, irmãos, dentro da casa dela, na sala ali, chegou uma irmandade, um povo com véu na cabeça, muitas irmãs com véu, e nós achamos muito estranho. E ali, irmão, nós sentados assim no quintal, sentamos todos assim no chão e ficamos todos aqueles jovens lá. Uns colegas da gente falavam, esse povo aí tá cantando, tá orando lá, não sei o quê. E falava assim, eu dizia assim, respeito os servos de Deus, vamos ficar aqui fora. E lá tá cheio, eles estão lá dentro fazendo o que eles estão fazendo lá. E a gente achava estranho, eu falava, eles estão fazendo, deve estar falando com Deus, mas deixa eles lá. E aí, irmãos, quando Deus deu uma palavra lá, eu não sei para quem foi que Deus deu uma palavra lá, e aí, irmãos, falou assim, a palavra falou assim, jovem, você que se encontra no mundo aí fora, eu vou te trazer, você vai conhecer o meu poder, jovem, porque você para mim é escolhida. Eu tenho te escolhido, jovem. No tempo certo tu irás saber quem sou eu, que eu sou Deus. E eu ouvi, irmão, aquela palavra assim, nós todos sentados assim numa grama no chão assim. Eu ouvindo aquela palavra, falava, tá estranho. Tá estranho porque eu me arrepiei todo, parece que aquele homem tá falando comigo. Aquele homem, como aquele homem sabe da minha vida para dizer as coisas para mim? Essa pessoa que esse homem tá falando sou eu pensava assim. E aí alguns jovens ali falavam alguma coisa, eu falava, respeita o povo de Deus, deixa o povo de Deus lá, nós não somos o povo de Deus, mas deixa eles lá, fazer as coisas lá de Deus. Mas quando o pregador falava de novo, não adianta porque você vem me servir, eu tenho obra na tua vida, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu falava, meu Deus, isso aí é comigo mesmo. Esse homem está falando comigo mesmo. Ficamos ali, irmãos, depois seguiu aquele funeral, né? Nós não fomos, né? Aquele sepultamento lá, que é assim, né? Nós não fomos, saiu aqueles jovens tudinho, cada um para um canto. E aí, irmãos, precisei de contar essa parte também. E aí, irmãos, quando o Senhor me levou para servir a Ele, né? Nessa outra igreja aos 18 anos, logo comecei a aprender as coisas de Deus. De repente, chegou o pastor para mim e disse assim, irmãzinha, eles me chamavam de irmãzinha, Deus me revelou que tem uma grande obra na sua vida, que Ele te escolheu antes de você nascer, e é para você pregar a palavra. Eu falei, pastor, não sei pregar a palavra, só se eu subir lá em cima então e ler a Bíblia, depois Deus fala, Deus é que vai falar. Ele disse, verdadeiramente, irmã, assim mesmo, é Deus quem vai falar, vai confiante, vai com certeza, porque é Deus que vai te usar. E fiquei, irmãos, durante muito tempo pregando a palavra de Deus. E aí, irmãos, naquela época lá, as minhas primas continuavam vindo e eu não dava nem sequer um pouco de atenção, nunca tinha tempo, irmãos. E aí foi passando, irmãos, ali o tempo ali, e eu tinha meu tio, irmão, da Assembleia de Deus, que era um presbítero, um homem, um senhor muito temente a Deus, aquele crente da igreja velha, sabe, irmãos? E ali o Senhor me falava para mim assim, envia um recado, e eu já era, como se diz, eu já pregava a palavra de Deus, e o Senhor dizia assim, envia um recado para o seu tio. Aí eu enviava um recado para o meu tio, gravava no áudio, mandava meu primo pôr o áudio para ele ouvir, meu tio não tinha celular, e aí o Senhor falava assim, meu servo, é tempo, vai que é tempo. Outra hora, meu servo, ainda não é tempo. E eu não compreendia, eu só entregava o que era de Deus. Aí meu tio ouvia e mandava meu primo dizer, fala para ela, fala para a serva de Deus, para minha sobrinha, que eu ouvi todo o recado de Deus.